Graça e paz, que Deus vai abençoar a tua vida. Hoje vamos trazer uma palavra de esperança ao seu coração. Eu sou evangelista autorial da Igreja Presbiteriana em Virgolândia, que fica no leste mineiro, próximo à cidade de Governador Valadares. Estamos aqui trabalhando para o avanço do reino de Deus em nosso país, em nosso estado e em toda parte. E hoje temos uma palavra que vai tocar em nossos corações, que vai tocar no seu coração, que está lá em Romanos capítulo 5, verso de 1 a 5. Uma palavra o qual o apóstolo Paulo trazendo ânimo para o povo a respeito das perseguições, das tribulações, e tudo isso fazendo crescer dentro de nós uma experiência, uma esperança, uma fé que se torna inabalável. Romanos capítulo 5, verso de 1 a 5 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós temos uma palavra que nos conforta, que nos traz: eu sei que eu vou alcançar o objetivo final, mas para mim alcançar esse objetivo final há um processo, há um caminho longo a prosseguir. E nessa peregrinação que temos nessa terra, há um caminho longo a prosseguir. E aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então eu preciso entender que eu vou passar por provações. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus para nós começarmos um pouco mais, aprender um pouco mais dessa palavra tão rica e tão maravilhosa que é o Evangelho de Cristo Jesus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos e te bendizemos. Ó Pai, debaixo da tua palavra, da tua santa palavra, ó Deus, devemos reconhecer o teu poder, a tua soberania. Devemos reconhecer a tua onisciência, onipresença, o teu eterno poder sobre nós. Ó Deus, perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, cada pecado dos teus filhos espalhado por essa nação, espalhado por esse mundo, ó Deus, que está passando por uma dificuldade, uma pandemia sem precedente, ó Deus, uma falta de amor, um resfriamento, ó Deus, do amor do coração do povo. Ó Deus, a incredulidade tem invadido cada coração e isso não é bom. Mas o amor de Deus que excede, a paz que excede todo entendimento, venha guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Te louvamos e te bendizemos para todos sempre. Amém. Então nós temos o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra salvífica, que nos traz essa esperança, que nos traz esse aparato, que nos guarda, que nos faz andar em caminho seguro. E são momentos como esse que estamos vivendo que mostra quem somos e para onde vamos. Momentos como esse revela o verdadeiro cristão que eu sou, o verdadeiro cristão que eu preciso ser nessa caminhada longínqua, nessa caminhada árdua que Cristo falou para nós, que teremos aflições no mundo, mas precisamos ter bom ânimo, pois Ele venceu, e Ele venceu por mim e por você, porque o fardo pesado Ele carregou sobre Ele e deixou para nós um fardo leve, um jugo suave. Então eu preciso entender que eu sou justificado, mas porque eu sou justificado mediante a fé que eu tenho em Cristo Jesus.
E essa fé me traz paz com Deus. E essa fé que eu tenho paz com Deus, ela é intermediada por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus. Quando derramou o teu sangue na cruz, Ele me deu paz. Tirou o fardo pesado do pecado que era contra mim e colocou sobre mim um fardo leve, um fardo que eu consigo carregar. Mas o homem não consegue entender o motivo da nossa salvação. O mundo não consegue entender o motivo da nossa alegria. O mundo não consegue entender as nossas motivações. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Então eles acham que nós estamos vivendo um Deus de fantasia, no mundo de uma bolha, o qual é pura devaneio da nossa mente, em qual nós acreditamos, e na verdade a incredulidade tem cegado os corações deles, e nós sabemos que o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus nos traz paz, nos traz ânimo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para eles, quando nós falamos, calma, tenha esperança, calma, tenha paz com Deus, calma, tenha fé, eles falam, fé em quê? Fé aonde? Eu vou crer em um Deus invisível que eu não vejo, um Deus que deixa as crianças morrer de fome, de frio, um Deus que deixa tanta violência. Eles não conseguem entender que o meu modo de respirar, se eu respiro, inspiro, isso é um mecanismo qual Deus criou em mim, e eu devo todo esse respirar a Jesus Cristo, que derramou o teu sangue na cruz. Se não fosse por Jesus, não poderíamos falar desse amor glorioso. Então, para eles que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas nós que somos salvos, isso é poder de Deus. Devemos crer na palavra da cruz, porque isso é poder de Deus para nos fortificar, para nos alegrar no meio de uma sociedade triste, deprimida, numa sociedade que está sendo aterrorizada por essa pandemia, por essas informações, enxurrada de informações que nos faz sofrer. Quando você olha para a mídia, é um terrorismo sensacionalista, perturbador. Ora, morreu X, mas abre o olho que vai morrer Y. Nunca traz uma notícia de paz, porque eles preferem a guerra, porque a loucura do homem, porque a sabedoria do homem é loucura, e a loucura de Deus é sabedoria. Nós que cremos no Senhor, para eles nós somos loucos, mas somos salvos por Jesus, mediante a fé. Mediante a fé somos salvos por Jesus. Então a palavra ela é verdadeira. Agora nós vamos passar por dificuldade, vamos viver dias difíceis, mas devemos confiar no Senhor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu não posso me gloriar naquilo que eu tenho, eu não posso me gloriar no plano de saúde que eu tenho, eu não posso me gloriar no veículo que eu tenho, eu não posso me gloriar em nada que eu possuo. Eu devo gloriar na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus é Jesus. A esperança da glória de Deus é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz. Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Calma, isso vai passar. A esperança é a última que morre. Oh Deus, como esse povo está enganado. Como
eles estão incrédulos e acham que tem fé. A esperança não morre, a esperança é Jesus. Quem morrerá será Satanás e seus demônios, será o anticristo, será o dragão. Nós temos fé e esperança, e essa esperança é viva, essa esperança é eterna, essa esperança não perece. E outras pessoas falam assim: calma, a esperança é de um que morre. Aí a pessoa que está passando pela tribulação fala assim: eu estou comendo o pão que o diabo amassou, achando que está falando que, nossa, eu estou arrebentado, eu estou destruído, eu comendo o pão que o diabo amassou. Você não sabe de nada. Tem que entender, você que se diz cristão, que quem amassou quem não foi o diabo que amassou o pão, é o pão que amassou o diabo. Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é o nosso alimento, Ele é o pão da vida, é Ele que amassou o diabo, não é o diabo que amassou o pão. Um ditado satânico, mentiroso. Jesus é o pão da vida, Ele amassou Satanás. Glória a Deus. Nós devemos ouvir o Evangelho de Jesus, a palavra salvífica. Lá em Salmos capítulo 27, fala sobre o temer ao Senhor. Nós devemos temer a Deus, temer e confiar nesse Deus poderoso. Salmos 27 se diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Eu tenho que entender que a minha mente e meu coração é iluminado por Deus, eu vivo na esperança de Deus, e Ele é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Ele é a fortaleza da minha vida, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu castelo forte, Ele é o exército indestrutível. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A alegria do salmista Davi era compreender que Jesus já habitava no coração dele. A Bíblia relata que ele é antes de Jesus, mas a Bíblia também relata que Jesus é antes de tudo, que Jesus é o Verbo, é o Alfa e o Ômega. Jesus já estava com Davi. Então não temo mal algum, porque Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem terei medo? Ele é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Salmo 122, Salmo 121, 121, lê comigo. Salmo 121, versículos 5 ao verso 8, Salmo 121, do verso 5 ao 8, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, de dia não te molestará o sol, e de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor, Ele nos guarda, Ele é a nossa sombra, Ele é a nossa direita. Tememos mal algum? Não tememos mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Ele está comigo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha que o apóstolo Paulo nos ensina que eu me devo gloriar nas tribulações. Por que ele fala isso?
Porque na tribulação nós somos provados. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 9, verso 7, se diz que somos provados para testificar a nossa fé em Jesus. Somos provados para que a nossa fé venha a ser autêntica. Você, vamos supor, está estudando para alguma profissão. Só que para atestar o seu conhecimento a respeito dessa profissão, você precisa fazer uma prova. E quando você faz essa prova e mostra os seus conhecimentos a respeito daquilo que você estudou, você é aprovado. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Eu me glorio nas próprias tribulações, porque eu sei que o Senhor está me provando e mostrando para mim: filho, você vencerá. Filho, você está passando por isso, mas é para te fortificar, é para te polir, é para te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano autêntico na fé em Cristo Jesus. Então devemos perseverar. Verso 4. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Então nós temos que nos gloriar nas próprias tribulações, porque eu sei que a tribulação vai produzir em mim perseverança, e a perseverança que é produzida em mim pela tribulação vai me trazer experiência, e essa experiência vai produzir em mim esperança. Está entendendo? Eu tenho uma experiência. Então devemos compreender que o Senhor, Ele traz em nós essa esperança, Ele traz em nós essa possibilidade de nós ficarmos firmes, ficarmos inabalável no Senhor, o Deus da nossa fortaleza, o Senhor da nossa alegria. O verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi determinado. O amor de Deus é derramado em nossos corações, que foi outorgado, que foi confirmado. Isso é dádiva, nós não merecemos. Isso é dádiva de Deus. Isso é o amor de Deus absoluto sobre a humanidade. Uma humanidade suja, pecaminosa. Uma humanidade totalmente voltada para a idolatria, para a feitiçaria, para o eu. E Jesus nos ama, sendo nós pecadores ingratos. E Ele toca no nosso coração, Ele lava esse coração sujo, coração imundo, transformando o seu eu, colocando você um ser humano mais amável, que considera o outro, que ama o outro, como Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo é o que eu preciso fazer, é o que a igreja precisa exercer. Então nós, como servo de Deus, cidadão do céu, eu preciso ter uma vida de consagração, entendendo que o Senhor que traz a paz. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso? Porque nós andamos ansiosos, nós andamos como se o que vamos fazer vai melhorar a minha vida ou vai piorar a minha vida. Claro que nós temos as responsabilidades e eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço, mas eu preciso entender que é o Senhor que controla todas as coisas. Quando Ele fala lá em Mateus capítulo 6, verso 27, será que por mais que eu ande ansioso, tentando fazer e acontecer, eu consigo acrescentar um côvado ao curso da minha vida? Não consigo.
pois é o Senhor que controla a minha vida. Aí ele fala aqui no verso 6, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O entendimento do nosso Deus, ele excede, eu não consigo compreender. Mas é Ele que me faz viver, é Ele que me faz respirar e ter dias melhores, e ver o sol brilhar, ver a noite estrelada, andar, pregar, viver, abraçar, sorrir. É o dever de todo homem que ama Jesus. É o dever de todo cristão que ama viver o Evangelho de Cristo Jesus na íntegra. Igreja, precisamos cada dia mais amar uns aos outros e viver a esperança em Cristo Jesus. Ser guardado para a esperança. Desculpa. Ser guardado para a esperança, viver a esperança e ser separado para a esperança. A esperança de Deus não confunde. A esperança de Deus é verdadeira, é real. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 2 e verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Verso 3 e 4 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, reservada no céu para mim e para você. Eu preciso viver essa esperança em Cristo Jesus. Que Deus venha tocar o seu coração, que Deus venha falar na sua mente, que Deus venha tocar na sua vida, na sua alma, para que possamos nos viver cada dia mais para o Senhor, para a glória de Deus e honrar o nome de Jesus em todas as nossas ações. Que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado. Deus abençoe tua vida, Deus te guarde e te proteja de todo mal. Que nessa tribulação que estamos passando, vamos vencer na esperança em Cristo Jesus. Vamos vencer para a honra e glória de Deus Pai. Pois por nós mesmos não venceremos nada, mas por causa do amor de Jesus Cristo, consigamos vencer. Vamos vencer para a glória de Deus Pai. Pois Cristo já venceu na cruz. E agora esperamos a redenção. Esperamos Ele voltar e buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Vamos orar. Ó Deus querido, ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, guarda o teu povo, Senhor. Livra de todo e qualquer embaraço, Senhor. Livra, ó Deus, essa pandemia maligna, ó Pai, dessa pandemia, ó Deus, que tem afrontado os homens, dessa pandemia, Senhor, que tem machucado o coração do teu povo, que tem deixado muitos irmãos atordoados, com medos, muitos irmãos idosos que estão com medo de colocar, ó Deus, o pé fora do portão. Ó Pai, tem misericórdia, leva o alívio, leva a paz, leva o consolo, leva, ó Deus, a tranquilidade, que eles venham cada dia mais viver uma esperança, ó Deus, no coração, sabendo que a esperança é Jesus, vivendo a esperança, guardado na esperança e separado para a esperança, que é Cristo Jesus. Ó Pai, te agradecemos por tudo que tem feito e por tudo que há de fazer. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja de todo mal.